Legal, hein? Esse realmente está na Bíblia como o primeiro milagre. O livro de Urântia fala que isso não foi propriamente um milagre. É claro que, para nós, réis mortais, né, aquele evento lá de transformar água em vinho, realmente parece ser um milagre, né? O que os reveladores dizem é que nenhuma lei foi quebrada, mas que o Filho Criador, Micael, ele tem, vamos dizer assim, ele não tem limitações no tempo. O seu poder é ilimitado no tempo. O que isso significa? Bom, para entendermos melhor, precisamos entender também que a ministra divina, a consorte de Micael, ela não tem limites no espaço. Olha só, um compensa a limitação do outro. Enquanto a ministra divina, ela é limitada no tempo, mas é limitada no tempo e ilimitada no espaço, ou seja, ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque o espaço para ela não é uma limitação. Agora, o Filho Criador, ao contrário, ele é limitado no espaço, mas ele não tem limitações no tempo. E aí é que está o segredo desse evento que aconteceu da transformação de água em vinho, né? O Filho Criador, quando esteve aqui na Terra, né, antes de começar o seu trabalho público, ele tomou algumas decisões. Uma das decisões que ele tomou é que ele não faria espetáculos, não usaria o seu poder para atrair a atenção das pessoas através de fenômenos. Ele não queria construir uma carreira baseada em espetáculo, em fenômenos, apesar de ter o poder para isso. Mas ele se recusou a usar esse poder e disse assim: eu não vou utilizar desses artifícios. Jesus queria que as pessoas o seguissem pela sua mensagem, pelo evangelho, pelo que ele ensinava, né? Só que ali, naquele cenário, estava o Filho Criador do universo, o Criador do nosso universo. Foi ele que criou tudo isso que nós conhecemos aqui, o nosso universo local. Imagina o poder que tem o Filho Criador. O livro de Urântia diz que o que o Filho Criador deseja simplesmente é. O que isso quer dizer? Tudo que ele deseja acontece, porque ele tem o poder de criar. Por exemplo, se eu desejar alguma coisa aqui, sei lá, um alimento, eu queria que aparecesse uma fruta. Não vai aparecer. Eu não tenho o poder de criar. O Filho Criador tem. Então, o que o Filho Criador deseja, simplesmente acontece. Aí ele ficava se policiando para não desejar nada. Ele falou assim, olha, eu quero, e ele avisou ao ajustador do pensamento dele, avisou também todas as hostes celestiais, de que ele não queria construir a sua carreira em cima de eventos paranormais e sobrenaturais. Só que o ajustador dele falou assim, olha, eu tenho que te alertar sobre uma questão, que é uma limitação nossa. Eu posso controlar algumas coisas, mas nem tudo eu vou conseguir controlar, porque seu poder no tempo é ilimitado. Então, como para mim, eu sendo ajustador do pensamento, o tempo não existe para mim, porque o ajustador está fora do tempo, ele é a centelha divina do Pai Universal, então ele está fora do tempo. Então ele disse assim, olha, como o tempo não existe para mim, eu não tenho como controlar essas questões do tempo. Tipo assim, não vou poder, eu não posso limitar o tempo porque eu estou fora do tempo. Em outras palavras, é isso. E aí, certas coisas aconteceram na vida de Jesus porque foi exatamente isso que aconteceu. O fato do poder de Jesus ser ilimitado no tempo, certas coisas aconteciam quando envolvia essa questão do tempo. E aí foi o que aconteceu na transformação de água em vinho, que na verdade não foi uma transformação de água em vinho. O livro diz que, como o poder de Micael é limitado no tempo, naquele lapso infinitesimal de tempo ali entre tem água e tem vinho, as talhas estavam cheias de água. Um instante depois estavam cheias de vinho.
entre esses dois momentos, para um ser que é ilimitado no tempo, isso ele pode fazer o que quiser dentro desse lapso de tempo. Então o livro diz o seguinte, que quando a Maria, né, a mãe de Jesus, chegou até ele e disse assim, meu filho, o vinho acabou. E Jesus falou assim, e aí, o que eu tenho a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com vinho? Não sou responsável pelo vinho, né? E a Maria falou assim, você tem que fazer alguma coisa. Mas vamos entender o contexto do que estava acontecendo ali. Primeira coisa, Maria achava que Jesus era responsável pelo vinho ter acabado. Isso é a primeira informação. Por quê? Porque aquele casamento não teria tantos convidados se não fosse a presença de Jesus. Jesus já estava, vamos assim, meio que famoso ali naquela região. E aí, quando o povo soube que Jesus estaria no casamento, muita gente foi lá para ver Jesus. Gente que nem era convidado do casamento. Então, os organizadores da festa, né, o pai da noiva, tinha preparado vinho para uma quantidade X de convidados. De repente, no meio do casamento, começou a chegar gente, tinha o dobro das pessoas que eles estavam prevendo para a festa. E aí, por conta da presença de Jesus, o casamento ficou super lotado, o pessoal bebeu o vinho tudo, no meio da festa tinha acabado o vinho. E Maria sabia disso. Então ela sentia que Jesus era responsável pelo fato do vinho ter acabado. E é por isso, então, que a gente vê Maria pressionando Jesus. Você tem que fazer alguma coisa. O vinho acabou. Ou seja, de certa forma ela estava dizendo, é responsabilidade sua isso. Por sua causa, o casamento lotou de gente. E aí Jesus, ele já tinha, como eu disse antes, ele tinha feito nas decisões, né, antes de iniciar seu ministério público, ele tinha decidido que não faria, assim, esses eventos sobrenaturais para ganhar fama. Então ele não tinha intenção de fazer isso. Você, vou fazer o seguinte, vou transformar água em vinho. Pega essa água aqui, não, pega essas talhas aqui e enche de água. Esse evento não aconteceu. As talhas estavam já cheias de água. Era parte, porque, imagina, hoje nós temos uma caixa d'água no telhado e encanamento, né? Naquela época, as pessoas armazenavam a água em casa. Então, eles precisavam de uma quantidade X de água, eles tinham lá os locais onde eles tinham essas águas armazenadas. Então, eles tinham lá as talhas prontas para que pudesse ser usada, a água pudesse ser usada durante a festa. Então, quando Maria começa a pressionar Jesus, ele fala, o que tem a ver com isso? O que tem a ver com vinho, né? Eu já falei para você, falando para a mãe dele, né? Desculpa. Que não era chegada a hora dele, ele não era aquilo, ele não veio para isso e tal. Maria então começa, né, num ato de desespero, começa a chorar. E Jesus se compadece, né, ao ver a sua mãe chorando daquela forma. Talvez é possível que ele nunca tivesse visto aquilo, inclusive, não sei dizer, mas comoveu Jesus de uma tal maneira que ele disse as seguintes palavras. E aí é que ele foi pego, né, desprevenido. Ele disse assim, ô minha mãe, né? Ele abraça ela e fala assim, se não fosse contra a vontade do meu pai, eu não veria problema nenhum em pá. De repente a coisa aconteceu. Num lapso de tempo, né? Num instante, alguém correu e falou, as talhas estão cheias de vinho. E aí Jesus, na verdade, foi pego de surpresa também, porque em nenhum momento ele falou, tá bom, vou transformar água em vinho. De forma alguma. O que aconteceu é que ele colocou uma condicionante. Ele disse assim, se não fosse contra a vontade do meu pai, ele colocou essa condicionante, dizendo assim, se não fosse, eu faria. Quando ele coloca essa única condicional ali para não fazer, era se não fosse contra a vontade do pai. Como não era contra a vontade do pai, aconteceu. Entende? E aí o livro diz que os seres celestiais, eles plantaram a uva, eles colheram a uva, eles fizeram
o suco da uva, aguardar o fermentar, preparar o vinho, substituíram a água que estava nas talhas e colocou o vinho no lugar. Eles fizeram tudo isso em um, vamos dizer assim, em um lapso de tempo que para a gente é um instante, mas para quem tem poder fora do tempo, como Micael, ele não é limitado ao tempo. Nós estamos condicionados ao tempo, é um instante atrás do outro, né? Mas para o Filho Criador, que tem poder ilimitado no tempo, entre um instante e outro, ele tem o tempo que ele quiser. Concorda? A gente vê essas coisas assim, mais ou menos, no cinema, né? De pessoas que têm o poder de controlar o tempo, parar o tempo e tal. Ele pode parar o tempo, a gente já viu filmes assim, que ele para o tempo, faz um monte de coisa, e o tempo parado, depois ele libera o tempo, volta a andar. Então, eu não sei dizer exatamente como é que isso funciona, eu só estou conjecturando, usando essas versões do cinema como exemplo. Mas o que sabemos é que naquele instante, a uva foi plantada, colhida, o vinho foi feito, fermentado, e eles substituíram então o que estava nas talhas. Tiraram a água e colocaram o vinho. E para quem estava assistindo ali, aquilo aconteceu de forma instantânea. Então o livro diz assim: nenhum milagre aconteceu. Para mim é milagre, né? Porque você conseguir fazer aquilo, fazer o vinho, transferir o vinho para as talhas, assim, em um lapso de tempo tão pequeno, para mim parece sim ser um milagre. Mas o livro diz que, de fato, nenhuma lei universal foi transgredida e que não foi um milagre. O livro fala de outros eventos como milagre, né? Não é que o livro nega todos os milagres de Jesus, mas especificamente esse não foi um milagre.